Muito bem, galera, estamos chegando nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2016. É um Futebol da Zorga diferente, porque hoje vamos fazer o debate de leões. Começando o debate, literalmente falando, vamos ter agora a participação do candidato para fazer a sua apresentação. Boa noite, torcedor do Vitória. Boa noite, os convidados. Boa noite, os candidatos a este debate. Boa noite também a todo o pessoal que forma a chapa Vitória do Torcedor. Neste momento, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa chapa. Eu sou Ivan de Almeida, nascido em Salvador, na Liberdade. Minha trajetória acadêmica começou no orfanato, na UF, ali na Liberdade mesmo. Estudei na Duque de Caxias, na Escola Técnica Federal, na Universidade Federal da Bahia. Sou formado em Engenharia Civil, Direito, tenho pós-graduação em Administração. Também concluí o curso de pós-graduação em Processamento de Dados. E, para completar a minha trajetória acadêmica, eu fiz o curso de Direito, ou de doutorado, na Universidade em Barcelona, e foi onde eu frequentei a melhor universidade de engenharia da Europa. Então, tem sido uma trajetória dura por conta da minha origem. Em termos profissionais, eu tive a oportunidade de começar a minha vida como professor de cursinho, professor de Escola Técnica Federal, professor de Estado, professor da Escola de Eletromecânica. E também eu tive a oportunidade de ser o presidente da Eletromecânica. Ali eu fiquei durante 15 anos, administrei aquela instituição e me orgulho muito disso, que foi a primeira da Bahia, inclusive. Hoje sou empresário, tenho duas empresas limitadas, que são empresas minhas, particulares, né, privada mesmo, e também sou presidente de uma fundação. Minha trajetória no Vitória, ela começa a partir do momento em que um dos candidatos aqui me chamou para que eu ajudasse o clube. Então, desde aquela época, eu não parei mais de ajudar o clube. Minha ajuda efetiva em qualquer evento do Vitória, eu era chamado para fazer parte de um grupo que pudesse ajudar tanto a divisão de base quanto as outras áreas do Vitória que era necessário. Logo após essa minha participação, em 2005, 2006, eu passei a ter uma experiência inédita, que é defender do meu clube do coração, que é o Vitória. Foi assumir a divisão de base do clube. Chegando ali, encontrei um trabalho técnico de qualidade, feito por Simval Vieira. Entretanto, esse trabalho carecia de infraestrutura. A infraestrutura que nós criamos na base foi muito boa, porque, naquele momento, todas as instalações do Vitória estavam precaríssimas. Então, o Vitória não tinha condições de bancar, e eu, com recursos próprios, banquei toda a instalação do Vitória para poder adequar a necessidade daqueles garotos que estavam ali em formação. Então, a minha participação, a partir daí, passou a ser uma participação na condição de conselheiro. Na condição de conselheiro, eu tive uma participação ativa, sempre defendendo os interesses do Vitória, defendendo uma boa gestão e, acima de tudo, a democracia no clube. A partir de 2006, 2007, eu levantei a bandeira de que nós precisávamos participar mais ativamente da vida do clube, na condição de torcedor. Precisava democratizar o clube. Boa noite a todos aqui que participam desse programa, que visa cada vez mais distinguir os candidatos e as suas capacitações para enfrentar o grande desafio de
de dar mais um grande salto de qualidade na vida do Vitória. Bom, eu já sou muito conhecido aqui de todos. Eu estive no Vitória durante 17 anos de minha vida. Sou engenheiro mecânico de formação, graduado em solda. Sou dos primeiros engenheiros offshore do país. Comecei dando aula particular em matemática e tinha sempre o sonho de ser presidente de Vitória. Paixão que herdei de meu pai, um português, imigrante, que veio para a Bahia perto dos 30 anos e jogou no Vitória durante 5 anos. Portanto, a minha história se confunde, a história da minha família se confunde um pouco, porque isso começou no final da década de 30. Portanto, a vida da nossa família sempre esteve relacionada com a vida do Vitória, embora eu só tenha participado dela mais ativamente a partir de 1988. O que eu posso dizer é que eu me sinto aqui muito à vontade, completamente preparado para assumir mais uma vez os destinos do clube e com um projeto pronto para se iniciar no primeiro dia após a eleição. Todos os planos estão prontos, certo? E pretendemos realmente aproveitar ao máximo a estrutura existente, que, aliás, hoje é muito melhor do que o que eu deixei, fazendo justiça aos atuais gestores. Hoje tive a oportunidade de, à tarde, passar a tarde com o arquiteto Ivan Smachevski, porque eu queria conhecer o Masterplan do Vitória. O Masterplan, em português popular, é o plano diretor do clube. Uma instituição que quer crescer, ela precisa ter um norte. E esse norte está absolutamente fantástico. Esse norte está absolutamente lindo. Esse norte está absolutamente funcional. E se a gente conseguir colocar o futebol para voltar a vencer, para crescer, e essa estrutura puder sofrer a transformação que eu vi hoje, realmente o Vitória nunca mais será o mesmo. E é preciso que todos aqui procurem tomar informações desse Masterplan, muito pouco divulgado. Eu me senti como candidato na obrigação de conhecer esse projeto, porque empresa é feita de instalações, equipamentos e de gente, mas as instalações são fundamentais. E para quem sofreu, o que esse clube sofreu ao longo de pelo menos 90 anos até a nossa chegada, o que eu vi hoje me deixou profundamente entusiasmado. E, ao mesmo tempo, lamentar que pessoas tenham tentado obstaculizar um projeto dessa grandeza e que vai transformar o Vitória num clube, um dos grandes clubes da América. Boa noite a todos. Boa noite aos presentes, os candidatos aqui também. Queria iniciar lamentando, né? Lamentando porque esse é um espaço onde nós vamos trocar nossas ideias para oferecer ao torcedor o que cada um pensa e o que se sabe que temos 4 chapas e aqui só tem 3 representantes. Né? Eu parabenizo Ivan e o Paulo pela presença, porque isso é que efetivamente engrandece esse momento. Nós estamos participando de um momento histórico do Esporte Clube Vitória, nós estamos inaugurando um momento novo e era importante a participação de todos neste projeto. Meu nome é Ricardo da Silva Davi, eu sou engenheiro eletricista de formação, pós-graduação em algumas áreas ligadas também à engenharia e também em formação em terapeuta. Durante uma fase de minha vida, senti a necessidade de conhecer mais sobre pessoas, sobre gente, sobre equipes, porque na minha atividade empresarial, já há 27 anos, percebi que o grande combustível de transformação de qualquer organização são as pessoas. É através de pessoas que modificamos, é através de pessoas que alcançamos objetivos. Por mais majestosos e maravilhosos que sejam os projetos, eles não são exequíveis se não tivermos pessoas motivadas, capacitadas e, acima de tudo, lideradas. Todo grande projeto precisa ser conduzido por um grande líder, que entenda a necessidade de cada um,
porque é assim que se constrói o todo. Participei do Vitória, entrei no Vitória, obviamente, como torcedor, 46 anos frequentando o estádio, acompanhando o futebol. Em 2014, tive a oportunidade de assumir como diretor de planejamento, onde andei pelo Brasil, conhecendo um pouco aí o que estava acontecendo nos projetos de arenas, com investidores e tudo mais, no sentido de trazer para o Vitória uma oportunidade de melhoria do nosso estádio. Não foi um ano muito bom, um ano de Copa do Mundo, e logo depois assumi a diretoria de planejamento do Vitória, onde tive talvez uma das maiores experiências da minha vida, onde eu pude ter uma interação direta com o torcedor do Vitória, onde eu pude sentir muito próximo as suas aspirações, os seus anseios. Naquele momento onde vivíamos talvez um dos piores momentos do Vitória, no campo, nós tivemos a oportunidade de interagir com esse torcedor com muito respeito, e tivemos o êxito de várias ações, de várias atitudes que tomamos, que me permitiu estar aqui nesse momento. Eu só estou aqui porque tive a oportunidade, dentro da minha área, da onde trabalhei no esporte, de ter êxito. Em todos os momentos dessas ações, desse contato direto com o torcedor, era sempre incentivado. E na fanpage do Vitória, com muita tristeza eu assistia naquele momento onde se dizia marketing de primeira, time de segunda, diretoria de terceira. Não era com alegria que eu escutava isso, mas tirava daqueles momentos, tirava daqueles contatos com o torcedor um combustível que me trouxe até aqui. Porque eu sei que, tendo a oportunidade de dirigir esse clube, eu vou ter a oportunidade de levar esse respeito que exerci pelo torcedor naquele momento como diretor de marketing, de terei como presidente. Eu tenho uma absoluta convicção das minhas responsabilidades e sei absolutamente a forma como conduzir esse clube ao local onde ele realmente merece. Quero ter, obviamente, a confiança do nosso torcedor. Muito bem. Portanto, a apresentação dos representantes de cada chapa, lembrando mais uma vez que o representante da chapa Vitória cada vez mais forte, Raimundo Viana, não comparece a esse debate. Estão aqui os candidatos da chapa Vitória de Todos Nós, Ricardo Davi, chapa Vitória Gigante, Paulo Carneiro, chapa Vitória do Torcedor, Ivan de Almeida. Como parte ainda do primeiro bloco, teremos agora o posicionamento de cada candidato sobre a democracia no Vitória. Mais uma vez, o candidato terá 4 minutos para fazer a sua exposição. Esse ponto de democracia, para mim, é muito fácil, muito simples para falar. Até porque, ao longo do tempo que eu tenho um envolvimento mais próximo do Vitória, eu tenho uma convicção de que a democracia sempre passou longe do clube. O Esporte Clube Vitória foi um clube que sempre possuía um dono. Principalmente os últimos dirigentes do clube se colocaram na condição de dono, de Deus, de mito. Então, isso é um absurdo. A torcida tem a necessidade e a obrigação de resgatar isso do clube. É a posição dela como elemento-chave no crescimento do clube. Trazer nova tecnologia para o clube, abrir o clube para a modernização que o futebol já propõe em todo mundo. A democracia do clube precisa ser instalada a partir do momento em que a chapa Vitória do Torcedor se posicionou. Fui convidado em razão de já estar fazendo um trabalho dentro do clube, um trabalho no Conselho Deliberativo, solicitando, reivindicando alterações estatutárias. Por 2 ou 3 vezes foi negado, esse grupo que está administrando hoje Vitória negou essa democratização no clube, e os outros dirigentes estavam piores ainda, que isso aqui, esse último estatuto já foi uma reforma do outro estatuto, mas não houve avanço nenhum em termos de democratização. Então, o que nós, chapa Vitória do Torcedor, estamos trazendo para você, torcedor, é uma esperança de que esse clube possa ser efetivamente seu. Não adianta só estar na arquibancada, sofrendo chuva, sol, gritando, torcendo e sendo humilhado pelas direções do clube.
nós temos que ter a necessidade de estar participando efetivamente. Nas vezes que tentamos instalar um estatuto novo no clube, tivemos essa oposição de quem lá estava. Inclusive, nós temos aqui um representante de um dos gerentes, melhor, um dos donos do clube, e isso dificultou muito. Até hoje, nós estabelecemos uma AGE, essa AGE não, foi judicializada, esperamos que seja corrigido esse erro. Está sendo um erro na vida do clube. Nós precisamos entender, todos nós precisamos entender, que a partir do momento que o clube passar a ser mais distribuído dentro da sua gama de torcedores, nós teremos cabeças que poderão criar novos planos que efetivamente venham a dar solidificação, consolidar uma estrutura moderna, uma estrutura profissionalizante no clube. Observe você, torcedor, que o Esporte Clube Vitória hoje, o Esporte Clube Vitória hoje, ele vive um período que, apesar de suas instalações estarem, de certa forma, equilibrada, nós temos a forma de contratar atletas distorcida. Nós temos a forma de tratar o torcedor distorcido. Agora mesmo nós estamos vivendo isso. Nessa eleição, o senhor Mais Vitória tem sofrido muito. Muita gente não sabe se pode votar, se não pode. Tudo isso é um jogo de interesse que existe internamente. Nós precisamos quebrar esse jogo. Então, você, torcedor, faz parte desse processo. É um processo de luta que vale a pena. Pode apostar que nessa indicação da chapa Vitória do Torcedor, você está se abraçando a um grupo de pessoas democráticas, pessoas que querem o bem para o clube, tornar o clube vencedor, clube que participe da vida de todos nós, como hoje já está participando. Eu acho que em todos os debates nós já nos manifestamos. O movimento século XXI foi quem começou efetivamente esse movimento de democracia dentro do Vitória, há muitos anos atrás, e isso está no nosso site bem claro. Mas eu preciso voltar aqui à fala do meu companheiro aqui do lado direito. Embora a chapa dele é toda à esquerda, ele hoje estrategicamente sentou aqui do lado direito. Eu preciso dizer que eu fico sem entender às vezes às vezes eu penso que é um comentarista e não um candidato a presidente, sabe? Porque é de tamanha incoerência, sabe? A declaração de democracia, ele tem sido coerente sempre, e a chapa dele também. Mas a convivência não é. Lembra muito Lula naquele abraço famoso a Maluf, né? Que para ter poder, a ideologia que vá para o espaço. E é por isso que o Vitória Torcedor se fragmentou ao longo da campanha, porque do lado dele tem tanta gente que não gosta de democracia, tá certo? Tanta gente que esteve no Vitória muito antes de mim, certo? Estão lá hoje. Então, é preciso, para ter poder, né, tem que se juntar com os Maluf da vida. E na chapa dele, o que não falta são os Malufes, que estiveram no Vitória, construíram muito pouco, mas gostam de poder, certo? Antes de tudo, poder, depois o clube. Eu nem sei se essa é a postura dele, porque ele sempre ajudou o Vitória. Eu preciso aqui ser justo. Na medida das condições dele, ele sempre ajudou o Vitória, certo? Agora, o grupo que o sustenta, o grupo que o suporta, não tem nenhuma credibilidade para falar em democracia, porque nunca quiseram democracia dentro do clube. Eu os conheço todos, mais do que todos aqui que estão presentes, porque convivi com eles todos, eles não gostavam de democracia, eles gostavam de poder. Certo? Por isso que o Vitória, durante 90 anos, certo? Viveu assim. As Mercedes chegavam no clube, eu chamava de chá das 5. Chegavam no clube às 5 horas da tarde, pagavam o que tinha que pagar e o time ia jogar domingo e achando que isso ia resolver. Não tinha um remédio no armário do departamento médico aos 90 anos. Não tinha uma bangueira para molhar o campo. Esse é o Vitória de alguns dos personagens que hoje frequentam, militam e falam em nome da chapa do meu querido Ivan de Almeida. Quanto à democracia, também o meu querido amigo Ricardo Davi, ele participa de um grupo, porque ele não lidera, o grupo é do seu Carlos Falcão, ele resiste em admitir isso, mas todos nós aqui sabemos da verdade, certo? De que aqui
eu nem digo ele, talvez ele pense em democracia. Já deu para conhecer um pouco o Ricardo, e eu não vou ser desleal por causa de uma campanha política, sabe, Ricardo? Você vai me conhecer talvez mais, certo? Porque eu acho que nós temos que unir o Vitória, sabe? Independente dessa luta política histórica que estamos empreendendo. Mas o fato é que esse grupo de Falcão, ele fez uma proporcionalidade do Conselho, senhores, numa das suas propostas, que era assim: quem tiver a maioria na eleição fica com 80% e 20% divide pelos outros candidatos. Essa era a democracia do seu Carlos Falcão, certo? Certo? E que hoje Ricardo, não sei se felizmente ou infelizmente para ele é obrigado a defender essa bandeira do pior presidente da história do Vitória. Então, eu acho que todos aqui, se falarmos individualmente, eu acho que nós queremos democracia. E não adianta me acusar que eu não quis democracia, porque quando eu entrei no Vitória, não tinha lugar nem para eu fazer xixi, certo? Então, é bom lembrar que tinha outras prioridades. E o Vitória tinha 11% da torcida do Estado. Eu deixei com 41%. E fiz todos os programas de sócio-torcedor da história do clube. Todos foram montados por mim. Fico à vontade de falar, até pela minha formação. Se estamos aqui hoje, 3 candidatos, volto a frisar, eram para ser 4. Tem um que não está aqui, que não deve gostar da democracia, senão estava aqui para discutir. É importante deixar isso registrado. Mas tive a oportunidade de participar das discussões dentro do Conselho para que mudássemos o Estatuto. Mudássemos o Estatuto por quê? A democracia não chega num país, não chega numa instituição porque alguém quer, porque alguém disse que aquilo... A democracia ela surge como um processo de amadurecimento. Foi assim em todos os países que se tornaram democráticos ao longo do tempo. Eles construíram uma história, e não uma história de um homem, de 2, mas uma história de todos aqueles que o compunham. O Vitória não foi diferente. O Vitória veio de um processo extremamente oligárquico, de mandos, alguns autoritários, alguns com muito tempo de poder, e isso não tem nada de democrático. 16, 17 anos simboliza efetivamente muito mais um totalitarismo do que um regime democrático. Regime democrático nenhum no mundo tem como característica a permanência continuada de quem quer que seja num país, seja numa instituição. Nós tivemos a oportunidade dentro do Conselho Deliberativo de discutir e aprovar efetivamente eleições diretas, conselho proporcional, mas na chapa do doutor Ivan de Almeida, que o apoia, o atual presidente do Conselho Deliberativo que está lá apoiando, fez questão de bloquear este desenvolvimento. Foi feito um conchavo entre o doutor Zé Rocha e o presidente em exercício no Esporte Clube Vitória, para que esse novo estatuto, que continha exatamente aquelas aspirações, e digo sem dúvida, Paulo e Ivan, por pressões, sem dúvida nenhuma, é assim mesmo, é assim que os processos democráticos são construídos. Não existe nenhum líder democrático no mundo que tenha sido empossado, que não seja oriundo de um processo construído por muitos. E o do Vitória também o foi, não tenho dúvida, mas ele não foi porque houve um conchavo, porque dentro de um estatuto que foi jogado de lado e transformado num outro estatuto, que tinha até uma regra lá do tal do artigo 91, que o tal processo de construção da arena, aqui muitos já percebi, muito admirado aqui por Paulo, já, com uma coisa maravilhosa, tinha um item 91, viu, Paulo, que você chegasse lá, você não podia mudar nada, ninguém pode mudar, que coisa democrática. 91 não pode. Tinha um outro artigo lá dentro que falava que políticos em exercícios de mandato não podiam exercer cargos diretivos do Vitória, porque possuem uma outra responsabilidade com a sociedade e o envolvimento político não é pertinente na gestão de um clube de futebol. Por esses motivos, o deputado Zé Rocha, que apoia a chapa do senhor Ivan de Almeida, criou todos os obstáculos para que pudéssemos ter efetivamente.
mas temos a consciência tranquila que se estamos aqui debatendo, porque fomos nós que protagonizamos isso. Fomos nós que lançamos um candidato a conselho diretor, devolvendo ao nosso torcedor essa oportunidade, que foi usurpada dele. Estamos aqui, nós três, porque a chapa Vitória de Todos Nós anunciou o seu presidente do conselho diretor. Primeiro, agradecer aos 3 candidatos pela presença no nosso debate, porque depois de muito tempo a gente está conseguindo falar do Vitória, debater o Vitória, haver um confronto, um bate-chapa, que há muitos anos não se via no Vitória e nem vislumbrava que isso pudesse acontecer. E por mais que essa eleição do dia 15 próximo será uma eleição ainda indireta, porque o sócio votante vai votar numa chapa, pelo menos eu parabenizo vocês 3 por colocarem os nomes à frente e transformar essa eleição, de certo modo, numa eleição indiretamente indireta. O sócio vai votar numa chapa, sabendo quem vai representar essa chapa, quem vai estar à frente do clube. E minha primeira pergunta é para o candidato Paulo Carneiro sobre o departamento de futebol. Você, nos quase 20 anos à frente do clube, meio que centralizou essa parte nas suas mãos. Como é que você pretende, a partir de, caso sendo eleito, regir o departamento de futebol do Vitória? Muito bem. O Vitória vai passar por uma grande transformação profunda, desde a pesquisa das suas raízes mais históricas, da forma como o Vitória jogou durante toda a sua existência. Isso tudo vai ser parte de um programa de coaching desportivo focado no atleta, porque se você não mudar o perfil do atleta, a sua relação com o clube, com o futebol, com o jogo, com os padrões de jogo que serão implantados no clube, com certeza você pode ficar aí contratando jogador, forma sem revelar, né? Porque o Vitória hoje forma jogador, mas não revela. Então, esse é um modelo que nós vamos ter que quebrar esse ciclo vicioso. Contrata mal, joga mal e tem que rescindir, deixando ônus seríssimos para o clube. Então, essa é uma mudança de paradigma. O Vitória vai tratar, principalmente, de ter o autoconhecimento do atleta, de verificar como ele se posiciona no campo, a sua posição no campo, os seus padrões de movimento. O Vitória vai se preocupar com os movimentos do corpo, funcional, nas suas posições. A Vitória terá equipamentos de tecnologia para filmar todo o desempenho dos atletas e também quando ele estiver chegando no clube, ele será todo fotografado, filmado e será preparado para ele um programa específico, individual, de correção antes dos treinos. Quer dizer, isso aqui é uma grande viagem técnica, científica, que o Vitória vai experimentar através do nosso projeto. É um projeto que já se aplica nas maiores organizações de futebol do mundo. O Vitória não vai inventar nada, não tem nada meu pessoal. É fruto de anos e anos de pesquisa, de convivência e de experiências. Porque nós temos uma atividade de mão de obra, né? Não é uma atividade de capital, onde você aperta o botão e funciona. É uma atividade de mão de obra. Se você não tiver gestão, não souber se relacionar e não conhecer o atleta profundamente, você não vai poder tirar o máximo dele. O tempo do atleta que é avaliado só pelo talento, esse tempo já acabou, né? Hoje o atleta é avaliado por uma série de variáveis, certo? Onde o esforço é premiado, onde o conhecimento tático é premiado, onde a repetição do gesto técnico é premiado. Ou seja, não existe mais o saudoso meu amigo de infância, de farras e de amizade, Mário Sérgio Pontes de Paiva, que eu quero aproveitar aqui e deixar publicamente a sugestão do Vitória Gigante para que a via expressa se chame Mário Sérgio Pontes de Paiva. Quero aqui fazer um apelo ao governador Rui Costa, que coloque o nome, talvez, do mais habilidoso, mais técnico jogador da história do Vitória, que eu tive a oportunidade de vê-lo chegar no Campo da Graça aos 19 anos. Eu estava no Campo da Graça. Voltando aqui, eu queria dizer que esse programa de futebol, que vai envolver análise, pesquisa, mercado, negócio, uma série de ações integradas, coordenadas, cobradas. A nossa formação vai mudar completamente. Os nossos treinadores, eles poderão ser demitidos se passar o ano ganhando títulos e não revelar atletas.
e eles poderão ter um salário aumentado se ele passar o ano perdendo títulos e revelando atletas. É uma grande mudança de paradigma. E isso nós sabemos fazer, já fizemos, não no nível que vamos fazer agora, porque aí é o fruto da experiência acumulada, os profissionais hoje estão mais preparados para absorver as informações. 10 segundos, candidato. Vamos realmente fazer uma grande transformação do Vitória a partir de um coach desportivo de altíssimo nível, com profissionais ultra treinados e capacitados. Muito bem. Esse é o debate de Leões, na Rádio Sociedade, site Bahia Notícias e o Bar Futebol Clube. O Pedro Santosé agora escolhe um outro candidato para comentar a fala de Paulo Carneiro. Escolho o candidato Ricardo Davi, inclusive peço que ele explane também qual seria o seu modelo de gestão para o futebol, visto que você, caso eleito, terá uma semana a menos para preparar o Vitória, visto que o campeonato, ao invés de acabar no dia 4, vai acabar somente no próximo dia 11. Tá bom. E terei 2 minutos e meio a menos para explicar também. Não, é claro, o futebol moderno passou por uma transformação muito grande. Quem acompanhou a Alemanha pós-Copa de 2006 sabe do que eu estou falando e eu não vou perder tempo com isso. O futebol hoje precisa ser, o atleta ele precisa ser identificado não só como um talento, não só através da sua performance individual. É preciso haver também o seu comprometimento coletivo. Você precisa ter a competência técnica, obviamente aperfeiçoada com fundamentos. Hoje a tecnologia está a serviço do futebol e ela precisa ser mais utilizada. Você precisa também ter uma formação na área física. Hoje a formação que você dá fisicamente, o desenvolvimento de um zagueiro de futebol, não pode ser a mesma que você dá para um ala. Né? Quando você hoje contabiliza quantos quilômetros por jogo corre um zagueiro, quantos quilômetros corre um meio-campista, é óbvio que a preparação não pode ser a mesma. Essa coisa precisa ser individualizada. Você tem também o comprometimento técnico, a inteligência técnica. Você tem craques do futebol hoje no Brasil, exemplo hoje clássico aí é de Gabigol, que vai para um clube europeu e a gente fica olhando, efetivamente ele não tem o que fazer, ele não está efetivamente jogando. 10 segundos, isso é preciso. E o último, que é o psicológico. É preciso desenvolver psicologicamente esse atleta no coletivo. Muito boa noite a todos. Parabéns aos 3 candidatos que compareceram. A minha pergunta inicial vai ser para o Ricardo Davi, candidato da chapa Vitória de Todos Nós. Ricardo, em relação ao programa de sócio-torcedor do Vitória, a gente tem uma cultura do associado ser associado do time de futebol. O time está ganhando, vai para a associação. O time perde, termina não renovando ou deixando de lado ali o pagamento. O que é que você pretende fazer na sua gestão para mudar esta cultura de associação dos torcedores? O programa de sócio-torcedor do Vitória hoje, ele é meramente um programa de ingressos. Ele equivale mais ou menos àqueles carnês que são comprados lá na Europa, onde o indivíduo tem a oportunidade de comprar antecipadamente o acesso aos jogos. E nada mais é oferecido para que crie esse incentivo. Antes de sair do Vitória, nós tínhamos desenhado um novo programa em que ele privilegia não só gêneros, porque é importante você ativar, por exemplo, a mulher. Você precisa atrair esse novo público. É importante que você tenha um plano que contemple a participação da mulher com ativações específicas para a mulher. O sócio-torcedor hoje ele não quer ter só esse acesso. Ele quer ter uma maior interação com o clube, ele quer participar da vida do clube e você precisa fazer isso de maneira individualizada. Você tem hoje crianças, qualquer um de vocês aqui que queira, por exemplo, que seu filho entre, né, com um atleta durante os jogos, você tem que ser amigo de um diretor, você tem que ter um conselheiro compadre, enfim, você não tem um acesso normal para quem quer ter esse acesso. Então, está previsto também no nosso programa uma individualização para crianças. Você tem do idoso, toda a sociedade, em todos os programas, há um privilégio para o idoso. Nós precisamos contemplar também essa modificação. E, obviamente, oferecer pacotes para aqueles que têm menos condição social, aqueles que não podem, Wilton, pagar mais por isso, e criar também programas privilegiados
com acessos para aqueles que podem pagar mais. Isso é mais ou menos o que existe em quase todos os clubes de futebol que têm programas de sócio-torcedor existente no mundo. Nós planejamos, temos hoje em torno de 10 mil sócios-torcedores. Nós acreditamos que com um trabalho efetivo, isso precisa de trabalho, isso precisa de planejamento, isso precisa de um contato e, acima de tudo, não há programa de sócio-torcedor sem um time vencedor. Tive a oportunidade de ter essa dificuldade no marketing, onde o time que não ganha é muito difícil atrair. Por isso que ele tem que estar calçado num bom planejamento do futebol, para que, a partir desses resultados, eles sirvam como catalisadores, eles sirvam como aceleradores desses processos. Mas esse plano do sócio-torcedor, ele precisa contemplar outras vantagens que não o acesso. Ele precisa ter esta maior aproximação do sócio com o clube, do sócio com o atleta e, obviamente, tudo isso negociado. Há no Vitória uma cultura já antiga de que sócio não é interessante interagir com o elenco. É possível sim, quando a gente olha aí o Real Madrid, Barcelona e tantos outros clubes de grande porte, a gente vê ações nesse sentido. Muito bem, agora o Wilton Matos pode fazer a pergunta para um outro candidato comentar e ele terá 1 minuto e meio para o seu comentário. Eu passo, então, o comentário para o candidato da chapa Vitória do torcedor, Ivan de Almeida, comentar. O programa sócio-torcedor é a alma do clube. Nós pretendemos ampliar esse número para 60 mil em 3 anos. É uma meta difícil, eu sei, mas com o time, com a equipe bem qualificada, conquistando campeonatos, nós chegaremos lá. Eu morei em Barcelona e via como é que eles faziam. Eles faziam realmente uma seleção de grupo, de oferta disso aí, de oferta do sócio-torcedor. E eles tinham lá 120 pessoas, o estádio estava sempre lotado. Isso é em função dessas, vamos dizer assim, a cada categoria de sócio, ele tinha que criar várias, em função para atender a própria condição financeira do torcedor. Então, nós vamos apresentar, inclusive, para pessoas deficientes, para idosos, nós já temos isso no nosso programa, para pessoas de um nível, tem que qualificar, dividir, ordenar isso na categoria de sócio. Outra coisa também que é muito importante para o sócio-torcedor é dar um atendimento especial para ele. Hoje o sócio-torcedor, ele é atendido ao ar livre, daquela forma que quando chove cria uma série de problemas, nós temos que sair correndo dali, daquela localidade onde estamos. Então, o sócio-torcedor tem que ser muito bem tratado. Esses 60 mil, quando me refiro, tem que fazer essas correções. Correção de infraestrutura, correção de atendimento. Tempo agora esgotado, mesmo, nessas candidato. eleições foram muito mal atendidos. E vou perguntar a Ivan de Almeida. Ivan, existe já uma corrente no futebol brasileiro, em alguns clubes, relação com torcida organizada, de não ter mais nenhum tipo de relação, distribuição de ingressos, relações comerciais. Você, caso seja eleito, qual será a sua relação com as torcidas organizadas do Esporte Clube Vitória? Vai continuar o modelo atual que está, que existe aquela distribuição de ingressos? Você pretende mudar? Como é que vai ser, Ivan? A relação com a torcida organizada, nos últimos 10 anos, tem sido um sufoco, não só para o próprio clube. Isso envolve também o governo, o município, porque com essa paixão que nós temos pelo clube, como eu tenho pelo Vitória, e como todos nós da Chapa Vitória Torcedores temos pelo nosso clube, nós sentimos que precisa urgentemente apresentar um projeto para isso. Esse projeto, ele não pode ser independente, não pode ser um projeto só do clube. Tem que envolver as instituições, inclusive o próprio governo do Estado, o Ministério Público. É uma coisa muito mais complexa a questão da torcida. Existem clubes que patrocinam torcida. Nós não sabemos, no Vitória, pela própria dificuldade, pela própria transparência que não existe, nós não sabemos quais são as torcidas que o Vitória hoje tem participação direta ou indireta. Precisamos realmente apresentar um projeto, mas esse projeto ele não passa só pelo clube somente, porque se fosse assim, seria fácil. Os outros clubes do mundo inteiro, ninguém conseguiu resolver isso de forma que atendesse, vamos dizer assim, a expectativa do torcedor e também do próprio clube.
Então, é um projeto articulado, ele vai nascer, ele é preciso nascer. Agora, a relação entre o clube e a torcida, ela tem que existir. A torcida organizada tem que existir uma relação, mas não a relação de negócio. Essa relação de negócio é que eu proíbo. A relação de negócio entre o clube e a torcida, isso é um absurdo. Talvez uma grande parte da violência ocorra por causa dessa relação de negócio. Uma grande parte da desorganização seja por causa desse negócio, que algumas recebem, outras não. Então, na nossa gestão, nós vamos ter uma relação com a torcida, de modo geral, e vamos escutar a torcida. Mas não vamos fazer relação de negócio com a torcida, que isso não cabe. Quero que o Paulo Carneiro... Ele tinha mais tempo ainda, né? Você pode usar. A gente zerou, né? Restava ainda mais 1 minuto para você. Bom, a torcida do Vitória tem sido uma torcida que eu diria uma torcida muito mãe com o clube, porque apesar de não ter recebido nada do clube, ela tem participado ativamente do processo, e agora, quando nós fizemos o chamamento, a torcida Vitória do Torcedor, a chapa Vitória do Torcedor, essa torcida veio conosco, está aí participando, quer participar, quer saber qual é o destino, não só do clube, como o destino também dessa relação, e estamos abertos a essa discussão. E já começamos, inclusive, a discutir em comissões como vai ser essa relação, que é uma relação, inclusive, que passa muito pelo Somar Vitória também, que ela não está à parte, não. Essa discussão do Somar Vitória tem a ver com a relação com a torcida. Então, tudo que envolve a torcida tem que ser discutido, porque se nós somos Vitória do torcedor, nós temos que ter do torcedor pelo torcedor. 10 Os assuntos segundos. têm que ser discutidos. Ok. E agora o jornalista Glauber Guerra, do site Bahia Notícias, escolhe um candidato para fazer o comentário. Ele terá 1 minuto e meio para o seu comentário. Eu escolho o Paulo Carneiro. Eu já passei por tudo, eu já dei ingresso, sim. Muitos anos eu dei ingresso. Então, eu conheço toda essa experiência. Eu cheguei a ter 12 torcidas organizadas dentro daquele estádio. Um dia eu chamei os 12 e dei 30 dias a eles para eles virarem 4. E a partir do 31º só entrava às 4. Eu intervi realmente porque a coisa estava ficando insuportável. Tinha torcida organizada de 3 pessoas. Organizada de 3 pessoas. E até pessoas que eu gosto, viu? Era um ciclo vicioso. Eu embarquei nessa onda, certo? Isso é um processo cultural antigo, né? O Corinthians dá ingresso, certo? O Flamengo dá ingresso. Certo? Então, isso vira um meio de vida e não perde há um claro desvio de finalidade, não é? Eu acho que na medida que o nosso equipamento vá se modernizando, isso é inevitável, e a gente tem que acabar com essa inveja, essa vaidade que acaba com o nosso clube, que atrasa o nosso clube, e valorizar aqueles que fazem, independente de quem seja, se a gente gosta, se a gente simpatiza, reconhecer o trabalho das pessoas. 10 segundos, candidato. Eu preciso dizer de que comigo não vai ter ingresso mais. Se dá hoje, vai deixar de ter, vocês podem gravar. Nós Tempo vamos esgotado. tratar o assunto profissionalmente.